Está no ar mais um TV Pet Show, um programa feito especialmente para você, que assim como nós, ama os animais. E olha, se eu fosse você, não saia daí porque o programa de hoje está incrível. Dá uma olhadinha no que a gente preparou. A doutora Stephanie Pinheiro nos fala sobre a criação de coelhos e outros pequenos roedores. Temos uma entrevista com a doutora Amanda Leal sobre a nefrologia na medicina veterinária. E uma matéria encantadora com a raça de cães Golden Retriever. Tem o repórter Fuinha e tem também Meu Pet é Lindo. Não sai daí, é daqui a pouquinho. Em 2022 começou de forma muito especial para a gente. A gente conseguiu implantar em Fortaleza a tomografia computadorizada com um tomógrafo potente que consegue exames de forma mais rápida. A grande vantagem da máquina, nessa nova máquina que chegou, é que realmente ela reduz bastante o tempo de anestesia, trazendo uma segurança para o paciente e um conforto para o anestesista. Esse aparelho ele foi desenvolvido principalmente para detectar doenças raras, como tumores minúsculos, porque ele tem uma resolução de imagem muito grande. A tomografia computadorizada é uma realidade e ele está disponível para os nossos clientes. Gente, eu estou aqui com a doutora Amanda Leal, médica veterinária especializada em nefrologia. Tudo bem, doutora? Tudo bom. Olha, é um prazer recebê-la aqui. Muito obrigada por nos receber. E assim, a gente percebe na medicina veterinária que ela cada vez parece mais com a medicina humana, né? As especialidades todas parece que existem realmente na medicina veterinária. E eu queria que você explicasse em que atua a nefrologia na medicina veterinária, doutora. Claro. Bom, primeiro, eu queria agradecer pelo convite. É um prazer estar aqui conversando com vocês hoje. E vamos lá. A nefrologia veterinária, ela é a especialidade médica que cuida dos rins dos pets, né? Então, ela vai fazer diagnóstico das doenças renais dos nossos pacientinhos. Doutora, e o que causa, assim, eu não sei como é a quantidade de animais que você atende, mas o que é os principais causadores de doenças renais nos cachorros, nos animais, né, nos pets? Bom, a minha casuística atualmente ela é de cães e gatos. Eu trabalho com cães e gatos, apesar de fazer exames laboratoriais relacionados ao sistema urinário de outras espécies. Entretanto, os cães e os gatos, eles podem nascer com doenças renais ou eles podem adquirir ao longo da vida. E não necessariamente o cão ou o gato, ele vai ser um vovozinho, um idoso, para desenvolver doença renal. Cães e gatos jovens também podem desenvolver doenças renais. Então aqui, na nossa região, o que mais causa doença renal em cães? Leishmaniose, que é o calazar, e as doenças do carrapato. Já nos gatinhos, a maior causador de doença renal são as doenças virais, FIV e FeLV. Então, doutora, quer dizer que não são hábitos que os animais têm que causam, são outras doenças que desencadeiam a doença renal? Na maioria, sim. Mas alguns hábitos, como por exemplo, ir à praia no sol muito quente, onde o bichinho pode ficar desidratado, isso pode sim levar a um quadro agudo. E aí, se esse quadro agudo não for diagnosticado corretamente e a tempo, o paciente pode desenvolver doença renal crônica. Importante para quem está em casa, que eu acho que muita gente não sabe dessa informação, né, doutora? Sim, e todo mundo adora levar o cachorrinho na praia. É verdade. Doutora, existem raças que já são mais predispostas a desenvolverem doenças renais ou não? Qualquer animal pode desenvolver? Qualquer animal pode desenvolver doença renal, mas algumas raças, como Shar-Pei, Golden, Shih Tzu, dos cães, têm maior predisposição genética a ter doença renal. E gatos como Maine Coon, por exemplo, também têm maior predisposição a ter doença renal. Ai, não sabia.
Doutora, e tem alguma coisa que eu possa me atentar, algum comportamento, algum sintoma que apareça para que eu me atente, olha, ele está com um probleminha, tem que levar no veterinário? Essa pergunta é interessantíssima. Por quê? A doença renal, infelizmente, ela é silenciosa, tá? Evolutiva e progressiva. O que isso significa? Que em estágios iniciais de doença, o paciente não tem sinal clínico, ou os sinais são tão brandos que o tutor ou não percebe ou confunde com outra coisa. E quais são esses sinais? Aumento da ingestão hídrica, fazer mais xixi do que o normal. Esses são os primeiros sinais. Depois evolui para quê? Emagrecimento, vômitos, halitose, falta de apetite, diarreia. Então são sinais que a gente chama de inespecíficos. O pacientinho não chega e não olha para o seu tutor e fala, olha, eu estou com doença renal. Né? Então o que a gente recomenda? Que os cachorrinhos e os gatinhos anualmente façam um check-up renal. E se nós formos pensar em estatística, 1 em cada 3 gatos e 1 em cada 10 cães, né, em algum momento das suas vidas, vai ter alguma doença renal. Ou seja, é uma casuística muito grande. Né? Então, o check-up ainda é a melhor opção. Então, não tem como saber, tem que fazer o check-up, né, doutora? Tem que fazer o check-up e esse check-up ele deve envolver tanto exames de sangue quanto exames de urina. Não tem como a gente falar, vamos só dosar a creatinina. Só a creatinina não fecha o diagnóstico de doença renal, que ela pode sofrer alteração por outras doenças, né? Doutora, os tratamentos, eles são eficazes, assim, a gente fazendo essa prevenção, descobrindo precocemente, eles têm um bom resultado? Olha só, quando a gente fala de tratamento, eu costumo dizer que o tratamento ele é individual para cada paciente. Não existe uma receita de bolo. Então, o prognóstico daquele paciente, ele vai depender do diagnóstico. Então, a gente precisa de um refinamento diagnóstico, saber exatamente qual é a doença renal. Eu não posso tratar o paciente de uma forma genérica. E aí sim, delinear o tratamento para aquele paciente. E a gente deve levar em consideração idade, e se aquele paciente tem outra comorbidade, ou seja, outra doença. Mas o que eu posso informar, né, para os tutores é que a grande maioria das doenças renais, elas não têm cura. Então, qual que é o nosso objetivo? Fazer o diagnóstico o mais precoce possível para conseguir melhorar a qualidade de vida e aumentar a longevidade desse pet. Doutora, olha, mais uma vez, muito obrigada por nos receber. O papo estava tão bom, informações tão importantes, que eu tenho certeza que em casa, se surgir dúvida, a doutora já afirma o compromisso aqui de voltar e responder essas dúvidas, né, doutora? Muitíssimo obrigada. Tem redes sociais para quem quiser acompanhar seu trabalho, doutora? Tenho sim. O nosso perfil é nefropet_oficial, perfil do Instagram. Obrigada, doutora, mais uma vez. Obrigada, eu que agradeço. E eu estou aqui com a doutora Stephanie Pinheiro, médica veterinária especializada em animais silvestres e exóticos. Tudo bem, doutora? Tudo tranquilo. Quanto tempo, é um prazer tê-la aqui. E agora, para falar de uma febre que eu tô vendo, toda criança, toda casa agora quer criar ou um coelho ou um roedorzinho, mas eu acho que não é assim de qualquer jeito, né, doutora? Por isso que a doutora Stephanie veio aqui para nos dar a dica. E primeiramente, doutora, o que é que eu tenho que fazer na minha casa? Eu que estou pensando em ter um coelho ou um roedor, o que é que eu tenho que adaptar primeiramente? Pronto, realmente ganhou aí o gosto das pessoas, né? Esses animais, esses pets não convencionais.
Para ter esse animal dentro de casa, a gente tem que lembrar que são animais peludos, então eu vou ter pelo em casa em algum momento da troca de pelo, é normal eles trocarem o pelo. Então, se você pensar nesse animal dentro de casa, não gostar muito de pelo, eu digo para evitar pensar nos roedores, porque os roedores, como são menores, né, que os coelhos, mantêm essa quantidade de pelo espalhada na casa de uma forma mais controlada. Eu preciso entender que esses animais, a maioria deles, quando eu penso em coelho, todos os coelhos são herbívoros, né? Os roedores, alguns são onívoros, mas são herbívoros. Então, não vai ser uma alimentação exclusiva de ração. Vai entrar em algum momento folhas e mato aí no meio dessa criação. E eu preciso de um espaço, eles precisam de um espaço para andar, para funcionar bem. Por exemplo, um trato gastrointestinal de um coelho, ele precisa se locomover. Então, eu preciso de um espaço que não fique 100% exposto no sol, por exemplo, né? Mas que também não tenha corrente de vento frio, porque esses animais também pegam pneumonia, rinite e sinusite. Não sabia, doutora. Mas então quer dizer que eles precisam fazer exercícios físicos, né? Não pode ser um espaço também tão limitado para que ele não seja sedentário, né? Isso, eles precisam. Um dos quadros que a gente pode ter, por exemplo, no Twister, que é um rato que é criado também como pet, é a obesidade. Então, eu preciso que esse animal tenha atividade. São animais que gostam de subir escadas, então a gaiola adaptada às vezes com 3 andares para ele ter esse movimento. Os hamsters, que são os roedores menores que a gente tem de criação. Aquela rodinha, conhecida rodinha que eles ficam lá fazendo atividade física. E os coelhos, o andar mesmo, caminhar, ter aquele espaço maior para poder se locomover. Doutora, questão de vacina, eles precisam, assim como os gatos e os cães, como é essa questão? Não, aqui no Brasil, nenhum coelho e nenhum roedor é vacinado. Fora do país, a gente tem algumas vacinas. Então, um dos questionamentos que a gente tem na clínica é esse. Que eu já ia questionar. Isso. As pessoas perguntam, mas eu vi na internet. Sim, na internet normalmente são sites estrangeiros falando da vacina. Lá fora do país a gente tem. Aqui no Brasil, eles não tomam vacina. Doutora, outra questão, né? Eu vejo assim um coelho ou outro roedor, para mim eles são bem mais frágeis do que cães e gatos, né? Então tem alguma coisa, acidentes domésticos, o que é que eu posso fazer para evitar acidentes com eles? Os cuidados que eu tenho que ter mesmo. Pronto. Coelho, quando a gente pensa num coelho, tem que lembrar que é um animal que salta, é um animal que pula, né? É um animal que pula. Então, um dos cuidados que a gente tem que ter é, por exemplo, eu vou abraçar esse coelho e colocar esse coelho no colo. Ter muito cuidado, porque no impacto dele se assustar e pular, ele fratura a pata, ele fratura a coluna, justamente por causa dessa, como é que eu posso dizer, desse comportamento desses animais, né? Eles são animais saltadores. Alguns pequenos roedores, a gente pode ter acidente em gaiola inapropriada pode prender pata, né? Prender orelha, prender rabo, os roedores que têm rabo. Então, precisa ser adaptado para esses animais mesmo. Mas na questão da fragilidade em si, eu discordo. Não acho que tem essa questão, acho que todos eles, de uma maneira geral, têm que ter o cuidado. Entendi. E doutora, existem algumas doenças que eu posso me atentar que sejam mais comuns ou que a senhora recebe lá na sua clínica? Tem algum sintoma que ele pode, de certa forma, a gente identificar que tem algum problema que eu tenho que levar logo no médico? Pronto. O sintoma clássico desses animais é o parar de comer. Parar de comer o que gosta. Sempre adorou a ração ou uma determinada folha, né, uma determinada verdura. Hoje eu ofereci, ele não comeu. Tem alguma coisa errada, né? São animais que fazem muitas doenças de trato gastrointestinal. Então, parou de comer é um sinal clássico desses animais. E parar de comer leva a parar de beber água. Então, normalmente eles fazem esse primeiro sinal. Outro sintoma é o sintoma do ficar acuado, ficar quieto, ficar mais parado, diminuir a atividade que eles normalmente têm, são animais agitadinhos. Então isso é um sintoma importante também para se considerar. Também tem muito problema de dentição, são animais, os dentes não param de crescer, isso é até uma curiosidade. Eles
eles não têm raiz dentária, eles têm alvéolos dentários, então esse dente não para de crescer. Nos coelhos, todos os dentes não param de crescer. Nos porquinhos da Índia, todos os dentes não param de crescer. Né? O hamster, só os dentes da frente. Então, eles têm essa particularidade que também tem muito problema dentário. Por isso é que precisa sempre estar desgastando esse dente para poder não ter nenhum problema ali odontológico que precise de um procedimento cirúrgico. Entendi. Qualquer sinal diferente é melhor levar, não fazer nada por conta própria, né, doutora? Isso. Doutora, olha, muitíssimo obrigado. O papo tá tão bom que o tempo já acabou, o Hélio já fez assim, mas quem em casa tiver dúvida, pode mandar nas nossas redes sociais que a doutora Stephanie já vem aqui e já tira as dúvidas, né, doutora? Conte comigo sempre. E as suas redes sociais? Agora a doutora está com uma clínica só para animais silvestres e exóticos. Coloca as redes sociais, a sua e a da clínica, doutora, para quem quiser acompanhar. Isso. @Stephanie Vet é o meu e @Geração Silvestre. A clínica é exclusiva para atendimento de pets não convencionais. Muito obrigada, doutora, mais Obrigada uma vez. eu. Para você que quer criar um coelho, a dica é atenção à alimentação. Coelhos são animais estritamente herbívoros, precisam comer uma quantidade de fibra maior. Então, a ração não é base de alimentação. A ração ela é um complemento e a base da alimentação são folhas e um feno de boa qualidade. Estou aqui com a Caroline Moreno e o Luiz Otávio e eu não tenho como esconder a emoção de fazer uma matéria dessa, porque quem me conhece sabe o quanto eu sou apaixonada por Golden, o quanto o Golden Retriever faz parte da minha vida. Muito obrigada por vocês aceitarem fazer essa entrevista com a gente. Carol, já estou super íntima. Carol, fala um pouco, antes de falar da raça, eu queria que você falasse da responsabilidade de uma criação, de criar verdadeiramente com responsabilidade uma raça. Primeiramente, obrigada pelo convite para falar de um assunto que a gente ama tanto, né, que são os Goldens. E assim, na verdade, o que é o nosso trabalho? Né? Fazem 14 anos que a gente estuda a genética da raça. O que é o nosso trabalho? É justamente levar para as famílias um cão que foi pensado na questão da saúde, temperamento, estética também, né, para que as famílias elas possam usufruir da melhor experiência que é ter um Golden Retriever, né? Então são 8 anos aqui de criação propriamente dita e nesse período a gente vem construindo amizades, né, com pessoas que inicialmente chegaram como clientes, né, mas que com pouco tempo se tornaram bons amigos, né? Na verdade, esse sempre foi um dos principais intuitos do Golden Fortress, que é construir novas amizades, pessoas que gostam de cães assim como nós e construir sonhos também, né? Por isso a gente gosta muito de usar essa frase, é construindo amigos e sonhos, porque realmente define muito do nosso trabalho. Carol, para quem está em casa, que não conhece a raça ainda e está com vontade de ter um Golden, fala um pouco do temperamento e os cuidados que a gente tem que ter. Certo. A primeira coisa que eu gostaria de falar para as pessoas que estão buscando adquirir um Golden, não só um Golden, mas um cão no geral, né? É se preocupar e se preparar antes mesmo da chegada do cão, né? Ou seja, procurar realmente um local que seja referência, um local que a pessoa se sinta segura ao adquirir, é muito importante. Geralmente esses locais você precisa esperar um pouquinho mais, né? Porque geralmente tem fila de espera e tudo mais, mas o que a gente costuma falar? Um Golden, ele tem expectativa de vida de aproximadamente 10 anos, né? Então, assim, é bastante tempo que ele vai passar ao lado da família, né? E se você comparar esse período com os meses aí de espera, os meses se tornam irrelevantes, né? Outro ponto que eu acho muito importante, além de adquirir no local que você conheça e tudo, é se preparar para adquirir um ser vivo, né? Pode parecer bobeira isso que eu tô falando, mas assim, é muito comum a gente receber perguntas do tipo, vocês dão certificado de displasia? Comprando com vocês a gente pode ficar tranquilo que o cão não vai adoecer ou que o cão não vai ter displasia? E assim, as pessoas costumam dizer que os cães eles são filhos, né? Mas a gente volta a pergunta para elas. Um casal, quando vai conceber um filho, né? Independente do casal ser saudável, tem como a pessoa garantir que esse filho, essa criança não vai adquirir um problema, um câncer, um problema futuro? Impossível, né? E com os cães é da mesma forma. Quando você adquire um animal, é importante, exatamente, é importante que você entenda que é uma vida, é uma responsabilidade. Adquirindo um cão, o Golden as pessoas olham, é um cão lindo, um cão que tem um temperamento bacana, né? A gente não precisa muito falar sobre as questões do temperamento do Golden porque é um cão que realmente é muito conhecido.
Mas o que as pessoas às vezes não sabem é que o Golden, ele tem mazelas genéticas assim como todas as raças, né? Da mesma forma que a pessoa precisa se preocupar quando vai adquirir um Pug, por exemplo, com a questão da respiração, quando vai adquirir um Shar-Pei com a questão do problema de pele, né? Quando a pessoa vai adquirir um Golden, ela precisa saber que o Golden ele pode ser cardíaco, né? O Golden pode ser um paciente renal, o Golden ele pode ser um cão alérgico, né? Tem mais tendência a ter dermatite. O Golden pode ter displasia, né? Uma coisa que muita gente se preocupa, a questão da displasia, né? Realmente precisa se preocupar. Mas, digamos assim, na escala de preocupação das mazelas que a raça pode vir ter, eu acredito até que a displasia é uma coisa mais branda, né? Tendo em vista os outros problemas que ele pode vir a ter no decorrer da vida, né? Então as pessoas elas precisam estar preparadas para isso. Para quem está preocupado mesmo, quem quer um animal para bem-estar, para cuidar mesmo, o que é que eu tenho que fazer com relação à alimentação? O que é que eu tenho que dedicar? O tempo que eu tenho que dedicar para passeio, para que ele faça exercício físico, para que ele tenha qualidade de vida? Perfeito. O Golden, ele é um cão de companhia, né? Então, assim, ele é um cão amoroso, hiper dócil, perfeito para a família, né? Assim, realmente, se eu fosse falar todas as qualidades do Golden, eu passaria aqui a tarde inteira. Não é à toa que ele é uma das raças mais queridas e mais aceitas no mundo todo, né? Bem difícil uma pessoa olhar para o Golden e falar assim, não gostei, né? Então, assim, é bem complicado. O Golden você passa e chama atenção por conta da exuberância da raça, realmente é uma raça muito bonita, a beleza chama atenção, o temperamento chama atenção, mas assim, quando a gente fala que é um cão de companhia, você automaticamente fala, opa, vai me fazer companhia, né? Mas ele não está aqui só para servir, mas também para ser servido, né? Então, você ter um animal desse, você passa o dia no trabalho, né? E ele vai passar o dia sozinho em casa, para quando você chegar, ele poder lhe fazer companhia, lhe fazer feliz, né? Eu acho um pouco de egoísmo. A gente precisa pensar, poxa, eu tenho um cara desse, que é meu amigo, que é meu companheiro. Que é um pacote de amor. Pô, é uma responsabilidade que você tem que se colocar. Pô, tô preparado para isso? Eu vou ter tempo para cuidar dele? Né? Então, realmente, nem todo mundo tem tempo, mas se você não tem tempo, você tem como dar uma atividade extra para ele, colocar numa creche, alguma coisa do tipo. Uma das perguntas mais frequentes que a gente recebe aqui é quanto custa para ter um Golden? É caro ter um Golden? Né? E assim, essa pergunta é uma das mais frequentes, mas não tem uma resposta correta, porque o que acontece? A gente tem cliente aqui que opta por dar alimentação natural, outros optam por dar ração. Alguns preferem dar banho semanalmente, outros dar banho mensal. Tem uma família que é mais tranquila, sempre tem alguém em casa para ficar com o cão. Outras não, que tem a rotina mais agitada, daí precisa realmente oferecer, levar uma creche, alguma coisa do tipo. E tudo isso vai fazer diferença no orçamento lá no final do mês. Olha, infelizmente o papo estava tão bom que passou muito rápido. Gostaria de agradecer demais, Carol e Luiz, por nos receber. Mas antes de encerrar, fala para quem está querendo adquirir, o que é que ele vai esperar de um Golden. E não esquece de dizer as redes sociais para quem quiser conhecer o trabalho. Olha, quem quer adquirir um Golden Retriever vai estar adquirindo realmente um amigo muito fiel. Mas eu volto a repetir que vai estar querendo adquirir uma responsabilidade bem grande também, né? O Golden é uma criança, então esteja preparado para cuidar e amar. Né? Eu sempre falo que é muito fácil as pessoas falarem eu amo meu cão, mas o amor ele está totalmente ligado a cuidado, né? Então, se você ama, dê uma vida de qualidade para o seu cão, né? Quem está preparado realmente para adquirir, vai ser um prazer a gente lhe receber aqui no Golden Fortress. Nosso Instagram, geralmente a gente tem um atendimento bem rápido lá, e é Golden Fortress Kennel, @GoldenFortressKennel. Olha, mais uma vez, muito obrigada. Já sou fã de vocês, porque vocês têm um carinho, uma dedicação muito linda. Muito obrigada. Obrigada pelo carinho. Qual será a novidade de hoje? É com você, Fuinha! Nha, 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 nha. Repórter Fuinha informa. Fucei e aprendi sobre a raça canina Pug, de origem chinesa. É muito antiga. Seu nome é pela similaridade com o macaco marmoset, de nome Pug. De estatura pequena, corpo musculoso e compacto, é sensível e terno. Necessita de pouco exercício. Presta atenção, de personalidade calma
e humor estável, o Pug é encantador, convive muito bem com a família e crianças. Sua pelagem é curta, macia e rente ao corpo, nas cores prata, abricó, fulvo ou preto. Chegam à altura de 40 centímetros, podem pesar de 6 a 8 quilos e viver de 12 a 14 anos. Alegre e engraçado, não gostam de ficar só. E lembre, animais pintam o mundo melhor. E aí, gostaram do programa? É uma pena que tudo que é bom dura pouco, mas ainda dá tempo de deixar aquele recadinho básico. Você quer rever uma matéria ou tem uma sugestão? Entre em contato com a gente através das nossas redes sociais. Quer aparecer aqui no Meu Pet é Lindo? Faz uma foto ou vídeo com seu bichinho de estimação e envia aqui para o nosso WhatsApp. Chegou agora? Perdeu o programa? Sem problemas. Dá uma olhadinha no nosso canal no YouTube, @TV Pet Show. Tem tudo lá para você. Ou então você pode posicionar a câmera do seu celular aqui no nosso QR Code e vai direto para lá. Eu vou ficando por aqui, mas antes eu tenho que contar em primeira mão a novidade. Nós vamos estrear um quadro chamado As Aventuras de Catuxa. Tá incrível, não percam. Um beijo, até a próxima. Em 2022 começou de forma muito especial para a gente. A gente conseguiu implantar em Fortaleza a tomografia computadorizada com um tomógrafo potente que consegue exames de forma mais rápida. A grande vantagem da máquina, né, nessa nova máquina que chegou, é que realmente ela reduz bastante o tempo de anestesia, trazendo uma segurança para o paciente e um conforto para o anestesista. Esse aparelho ele foi desenvolvido principalmente para detectar doenças raras, como tumores minúsculos, porque ele tem uma resolução de imagem muito grande. A tomografia computadorizada é uma realidade e ele está disponível para os nossos clientes.